Começando mais um Tabelando Mind. A felicidade de estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar mais um tema. E hoje a gente vai falar sobre estratégias digitais para recuperação de crédito, quais são os fundamentos, o que que a gente tem que fazer, o que que realmente pode dar certo para você alcançar sucesso em relação a isso. Mas antes da gente começar, eu quero fazer aqui um pequeno merchan, né? Falar um pouquinho da nossa universidade Tabelando, que está super legal, sucesso de vendas aí, várias pessoas adquirindo. E o que que é a Universidade Tabelando, tá, pessoal? É uma plataforma de conteúdo sobre crédito e cobrança, em que a gente tem vários professores, né? Então a gente tá. Como se fosse um Netflix da cobrança. Então, nós temos cursos novos que são lançados todos os meses e também a gente tem aulas ao vivo para a nossa comunidade. Então, se você quiser acessar a Universidade Tabelando e conhecer um pouco mais dos nossos planos, faz total sentido para o seu negócio ou para você que está querendo se aperfeiçoar também. Se você é empresa, eu peço para que realmente você entre em contato com a gente, porque não é somente os cursos que estamos liberando para empresas. Nós temos também um plano onde você consegue ter uma universidade corporativa para você criar conteúdos, acompanhar o andamento dos seus colaboradores dentro da plataforma. Então, assim, é sensacional aquilo que a gente está entregando aqui dentro e faz muito sentido você conhecer muito mais sobre a nossa universidade, sobre a nossa plataforma. A gente vai deixar os links aqui nos comentários. Bom, sem mais demoras, vamos começar o Tabelando Mind e eu peço para que rode a vinheta. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Eu quero chamar aqui hoje um super convidado, Rafael Pissaia, ele que é head comercial da Digital Tech, uma empresa que está mandando super bem aí no mercado de cobrança digital, e ele vai ajudar a gente hoje nessa construção. Deixa eu colocar o Rafa aqui com a gente hoje. Rafa, tudo bem, meu amigo? Como que você tá? E aí, fala Gui, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí, né? Tudo bem, graças a Deus e com vocês. Tudo em ordem também, tudo em ordem. Rafa, eu apresentei aqui você como head comercial, mas fala um pouquinho da digital, fala um pouquinho do Rafa também, para quem está nos assistindo conhecer um pouco mais de vocês. Ah, bacana. Bom, falando de mim um pouco, né? Eu vim do mercado, eu trabalhei em grandes empresas do mercado, eu fiz minha carreira executiva começando em banco, né? Num banco americano. Trabalhei principalmente nessa parte na área de risco de bancos, né? Que envolve crédito, fraude e cobrança. E aí tive a oportunidade, trabalhei na parte numa grande empresa de telecom também, e aí tive a oportunidade de ser convidado para cuidar da parte comercial dentro da Digital Tech, né? E a Digital Tech, nós somos uma empresa de tecnologia, nascemos no final de 2017, né? Onde o nosso foco é fazer uma mescla, a gente acredita muito numa mescla entre a comunicação humana e uma tecnologia de ponta, e a gente se especializou no agente digital humanizado, Ah, tá? legal, bacana, bacana. Bom, Rafa, então vamos lá, já que a gente já se apresentou, vamos colocar o nosso mapa mental aqui na tela. E hoje o nosso objetivo é conseguir discutir sobre esses tópicos aqui, tá? Então nós vamos falar aqui sobre estratégias digitais para recuperação de crédito e a gente vai falar sobre o que é ser digital na cobrança, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são as tecnologias, os indicadores e os casos de sucesso que você tem presenciado aí do seu lado também em relação a isso. Antes da gente começar a falar sobre ser digital, né, antes da gente falar sobre estratégias de fato digitais, o que é ser digital, né? Porque tem muita gente que acha que porque eu uso uma tecnologia é digital, mas ser digital realmente é usar uma tecnologia ou não? O que que é isso, Rafa? Explica pra gente o que que é ser digital na cobrança. O que eu percebo hoje em dia, o Gui, muita gente do mercado tem ferramentas digitais, né, que a gente considera como essas ferramentas massivas, envio de SMS, e-mail, há um bom tempo se fala disso, mas hoje na nossa visão, o que, que a gente oferece? A gente oferece um ecossistema digital, né? Então, quando eu vou falar sobre a Digital Tech, o que, que é? A gente aplica diretamente, falando de cobrança especificamente, né? A gente pode atuar em vários segmentos, né? Com o nosso agente digital humanizado,
A gente consegue atuar em vários segmentos: cobrança, vendas, relacionamento, a parte de retenção. Até a gente consegue atuar, mas o nosso foco, a gente tem bastante expertise em cobrança, onde a gente atua nos nossos grandes clientes, no business, de forma integrada no conceito omnichannel, ou seja, né, a gente começa a nossa jornada sempre com o nosso robô de voz humanizado, que são robôs que negociam, onde ele vai lá, entra em contato com o cliente, faz a negociação, ele passa as ofertas disponíveis dentro da política do cliente, parcelamento ou desconto à vista. Finalizando essa jornada, o cliente recebe de forma automática o boleto negociado para o WhatsApp, por SMS, tudo por e-mail também, né, por esses canais. Também podemos, dentro da nossa jornada integrada, direcionar o cliente que não quer negociar com robô de voz. A gente pode jogar para o nosso portal, a gente tem um portal de atendimento, que é o nosso portal onde o cliente funciona 24/7, é um portal de autosserviço mesmo, né, que tem bastante no mercado. Dentro do portal também tem a opção do cliente fazer a negociação via chatbot, que é um robô dentro do chat mesmo, que ele faz a negociação de 3 a 4 minutos, é bem bacana tudo. E aí, em último caso, no funil, dentro do funil de cobrança, digamos assim, a gente pode usar, em alguns casos específicos, transbordar para uma PA humana, por exemplo, onde, porque a gente sabe, né, tem cliente hoje que não quer de forma alguma negociar com um robô de voz, não quer negociar com um robô de texto, um bot de texto, não quer se autosservir, ele quer realmente finalizar a negociação com o humano. Então tem essa possibilidade dentro de todo esse ecossistema digital que a gente oferece hoje. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom. A Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. Legal. Eu queria comentar um pouco mais sobre esse conceito que você trouxe, né? Que é diferente você ter ferramentas digitais e você ter um ecossistema digital, né? O que você entende o que diferencia uma empresa que tem uma estratégia que usa somente algumas ferramentas, mas não tem ali talvez uma conexão entre elas, e de fato quem tem um ecossistema? O que diferencia uma coisa da outra, assim? O que eu percebo de diferencial é a questão da a gestão, como você faz a gestão da carteira de cobrança como um todo, falando de cobrança, tá? Então, por exemplo, o que eu percebo, multicanalidade, uma série de parceiros no mercado tem multicanalidade, como você acabou de comentar, né, Gui? Ah, Ferramentas de SMS, e-mail, pode ter o próprio bot de voz, URAs eletrônicas, URA preventiva, tudo. Mas o que eu percebo como diferencial é a gestão da carteira de cobrança como um todo, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar uma especificada. Então, a gente entrou em contato, a gente começa a nossa jornada com o nosso agente digital humanizado, como eu comentei para vocês. O robô entra em contato. Se eu percebo que o cliente, por algum motivo, abandonou na parte de saudação do robô, o que eu vou fazer com esse cliente? Eu vou ficar ligando, insistindo novamente? Não, porque eu não pego. Talvez esse cara não queira falar com o robô de voz. Porque eu não direciono ele de forma automática para uma jornada de texto, né? Nessa jornada integrada, como eu comentei. Eu posso direcionar para uma jornada de texto. Aí eu percebo que o mesmo cliente, por exemplo, entrou lá no meu portal, ele olhou lá as ofertas, o conceito do carrinho abandonado. Eu tenho que ter por trás uma estratégia de remarketing para trabalhar o cliente do carrinho abandonado. Tá? E aí eu posso acionar ele de forma massiva, mandando um SMS, trazendo sempre para o cliente da jornada digital. Então, o que eu percebo, para resumir, o nosso diferencial é isso daí, a gente fazer a gestão da carteira como um todo, tá? uhum. Ah, legal. Isso é muito importante, né, Rafa? Porque é muito diferente você ser multicanal de você ser omnicanal, né? Hoje a gente tem muito disso, né? Eu já tive experiência em algumas empresas, não necessariamente na cobrança, onde eu comecei a negociar
pelo WhatsApp, e quando a gente foi para um outro canal, eu percebi que a quebra, não houve uma quebra de conversa. A conversa ela prosseguiu, mas só mudou o local que eu estava falando com um determinada gente ou conversando diretamente com aquela empresa. Isso com certeza melhora de fato aquilo que você vai conseguir lá na ponta, porque a multicanalidade, às vezes o cliente ele inicia num SMS e de repente, a hora que ele vai para outra, a oferta é diferente, ele já não entende o que está acontecendo e fica aquela confusão, né? Então é muito legal a gente ter realmente essa diferenciação que você está falando. Ô Gui, deixa eu Bacana só mesmo. fazer um ponto dentro disso que você está falando, que concordo em gênero, número e grau, mas o que vai fazer muito a diferença, né, dessa questão da comunicação dos diferentes canais, o qual você pode abordar o cliente, o que vai fazer a diferença é você ter por trás todo um staff, um CRM, né, a gente, e principalmente falando de Digital Tech, a maioria das ferramentas que eu estou falando aqui são ferramentas próprias nossas. Então, hoje, né, como eu comentei, eu vendo a Digital Tech como uma assessoria de cobrança digital, né, dentro de todas essas Sim, ferramentas que eu comentei com você e depende da situação, a gente pode transbordar para o consultor humano. Mas sim. a diferença para manter a mesma linguagem de comunicação com o cliente, tem muito a ver com o nosso CRM e todas essas ferramentas são próprias nossas. Então, o robô de voz que eu comentei é nosso, o chatbot é nosso, o portal é nosso. E qual que eu vejo a diferencial? A parte de customização e agilidade. Então, por exemplo, um cliente meu, por exemplo, pede para trocar um script, a gente consegue fazer em 48 horas uma mudança de script de um agente digital, Sim, tá? E a gente sim. trabalha com locutores oficiais de rádios, onde eles gravam dentro do próprio estúdio. Então, tudo isso vai ter uma diferença na qualidade do agente digital, na experiência do Uhum. cliente e, obviamente, lá na ponta, na performance, onde a gente consegue competir de igual para igual, né, falando de cobrança especificamente, de igual para igual com uma assessoria tradicional de cobrança, tá? Exatamente, exatamente. E foi um dos motivos que eu cheguei até você, tá? Eu realmente conversei com um cliente seu, né? E ele falou, pô, conversa lá com o Rafa, os caras estão fazendo um trabalho super legal. E ele tem falado muito sobre isso, o quanto vocês estão conseguindo performar igual ou até superior em alguns casos em relação às assessorias tradicionais que estão muito focadas no fator humano, né? Eu acho que um outro aspecto que você trouxe também, Rafa, que eu acho super legal, é que ainda tem o fator humano, né? Ou seja, ainda a gente tem, vocês têm muito forte aí o fator humano, e também o fato de vocês serem 24/7, né? Então, a estratégia digital, ela não acontece somente no período que a pessoa está ali fazendo o trabalho. Não, tem vários canais, vários momentos. Às vezes o cliente, no momento de final de semana, ele tem uma luz ali que ele quer resolver aquele problema. Pô, então vocês têm ali todo um processo para ajudar nesse sentido. Então é muito legal isso. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo. Protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Bom, vamos lá então. E o que que você considera hoje, dentro das estratégias digitais, como os fatores críticos de sucesso, assim? Se fosse para elencar alguns, você fala assim, ó, às vezes eu quero fazer uma estratégia digital, mas eu não sei o que que realmente eu tenho que levar em consideração para ter sucesso em relação a isso. Uma das coisas que eu comentei na minha visão, no que eu vejo como diferencial, como fator aqui de sucesso, é assim, quando você trabalha com digital, o digital gera muito dados, tá? É natural, principalmente com robô, com essas URAs Sim. humanizadas. Ele gera muito dado. Então, um fator crítico é, então, o que você fazer com esse dado? Então, por exemplo, como eu comentei aqui, um robô ele entra em contato, ele entra, por exemplo, 3 vezes em contato com o Guilherme. Eu vi que o Guilherme ele abandonou, ele ouviu o saldo devedor que ele está devendo para um cliente X, por exemplo, mas ele abandonou na Uhum. jornada. Pô, faz sentido ligar novamente para o Guilherme? Eu não posso ser um pouco mais estratégico, mais cirúrgico? Por que não mandar o Guilherme? Então, vamos tentar jogar o Guilherme para uma jornada de texto. Manda um SMS, manda um link no WhatsApp para ele entrar no nosso portal para ver se ele quer negociar ou ver as ofertas por lá.
tá? Então, sim. aí eu vejo que o Guilherme entrou no portal, mas não interagiu. Ele entrou no chatbot lá, a gente estimulou ele de forma massificada, envio de SMS, e-mail, trazendo sempre para a jornada nossa digital. E aí o Guilherme entrou no chatbot, viu as ofertas que o robô mostrou para ele, mas não concluiu, não fechou a negociação. Então, o que eu percebo de fator crítico o diferencial é fazer a gestão dessa jornada como um todo. Não adianta eu trabalhar de forma com muita força no digital. O que é força? Fazer o robô ligar, 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 ficar, né, muito em cima do cliente. E eu vejo que o cliente não quer falar com o robô de voz. Vamos trazer ele para uma jornada. Então, essa gestão da carteira como um todo, eu percebo como um fator crítico e um diferencial da Digital Tech nesse sentido, tá? Legal, bacana demais. Então, o fato de como a gente trabalha os dados e a gestão da jornada digital, eu acho que são dois pontos essenciais aí para a gente conseguir ter sucesso em relação a fatores críticos de sucesso. E o que que vocês têm hoje aí da parte tecnológica que você pode comentar que tem feito mais, tem sido, que é essencial aí para vocês realmente alcançar os resultados na cobrança digital? Cara, falando de tecnologia, como eu comentei, todas as tecnologias, a maioria das tecnologias são nossas próprias, tá? Então, isso eu Ah, vejo como uma vantagem em termos de customização, agilidade para montar, né? O desenvolvimento nosso é muito rápido, né? Então, quando eu vou implantar uma operação nova, né? Eu mostro para o cliente, um futuro cliente, eu vou implantar, a gente implanta no máximo em 20 dias uma operação nova, tá? E aí, por quê? Porque, como eu comentei, as nossas tecnologia a maioria é própria nossa. Mas reforçando o que você perguntou, a primeira pergunta, no sentido assim, o que eu percebo, a nossa maior tecnologia que eu vejo que é essencial para o negócio é o nosso core business, que é o nosso agente digital humanizado, tá? Que nossa, é legal, tem algumas situações, né, com clientes, que o cliente nem percebe que é um robô, que ele está negociando com um robô, tá? Nós uhum. sabemos, porque nós sabemos que é tudo gravado, é um robô, mas a gente faz de uma forma, a gente utiliza algumas ferramentas ou tecnologias, digamos assim. Eu posso até comentar uma, tá, né? Tem uma Sim, tecnologia chama síntese neural. O que é isso? Basicamente, a gente aplica num cliente, além de fazer a confirmação do CPF, ele pede para o robô ele fale o nome completo do cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Ah, Rafa, mas isso é fácil. Depende do sobrenome, né? E a gente não tão, por exemplo, a gente não utiliza uma tecnologia que é aquela, né, o robô do Google, por exemplo, que é aquele chamado sim, TPS, né? Tá? sim. Então tem essas diferenças nesse sentido. Aí a experiência do cliente ele gera muito mais confiança. Então, quando um cliente, uma empresa, um robô desse cliente entra em contato com o responsável financeiro da empresa, ele fala, por exemplo, estou falando com a companhia Pisaia Limitada, ele fala de uma forma bem fluida, tá? Então Uhum, eu vejo uhum. que é bem bacana isso. Ah, legal, bacana. Fora isso, você comentou também a importância do CRM, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o que que é importante ter num CRM de cobrança hoje para conseguir ter sucesso também. Cara, assim, falando de CRM de cobrança, eu acho que falando de cobrança, você tem que ter as informações, óbvio, cadastrais do clientes, tem que ter toda a sua política dentro, política de parcelamento, de negociação, você tem que ter os seus canais, o qual você interage com o cliente dentro, então todas as interações, as tabulações, digamos assim, vamos ser mais técnicos, todas as suas tabulações, você tem que estar dentro do seu CRM, as tabulações que o robô faz, que o robô de voz faz, que o robô de texto faz, as tabulações do próprio portal, você está integrada dentro do seu CRM, para quê? Para aquilo que você comentou lá no começo. Quando um cliente, ele começa a interagir com um robô de voz, e aí ele vai, de repente, ele passa numa interação por SMS, a comunicação tem que ser similar, entendeu? Para não perder o Sim. lastro, o histórico, digamos assim. Tem um case que eu vou comentar, até adiantando, um case que eu vou comentar na última etapa, que basicamente foi isso, onde a gente construiu
os agentes de voz negociadores, eles têm um lastro, tanto o agente de voz, eu vou comentar, mas já dando um spoiler, digamos Não, assim, vamos já fazer né? essa parte, pode falar, não tem problema não. Tá? Então, por exemplo, a gente montou para um cliente é um cliente, um varejista da grande varejista de moda, né? Onde a gente montou uma jornada 100% digital, né? A carteira dele é um cliente que nasceu digital, mas qual que foi o case de sucesso que a gente entende? Então, por exemplo, o cliente ele está numa faixa menor de atraso, né? Uma faixa, é um cliente ativo, digamos assim. Ele vai receber a ligação de uma persona feminina, onde é uma cobrança mais amigável, é bem tranquila, uma voz bem mais doce, digamos assim. E se eventualmente ele não fecha a negociação com essa persona, com esse robô de voz feminino, o cliente numa faixa de atraso maior, ele recebe a ligação de um locutor, de uma persona masculina. E aí você percebe a diferença, o tom de voz ele é muito mais firme, mais rígido, ele fala dos benefícios do pagamento para evitar a negativação, por exemplo, né, evitar cobranças diárias, e o ponto principal, que é onde foi a sacada, é esse robô, a persona masculina, ele fala, quando ele entra em contato com o cliente, ele fala, ó, eu verifiquei aqui que a fulana tentou entrar em contato com você para negociar e não foi efetivo. Então, hoje eu estou entrando em contato aqui para trazer uma oferta diferente. Então, ele faz esse link do histórico, tá? Para você, qual que é a finalidade disso? Para o cliente, o cliente, a probabilidade dele continuar na jornada com o robô de voz, ele é maior porque ele sabe que o segundo robô de voz, a persona masculina, ele sabe do histórico, entendeu? Mais ou menos o Uhum, lance que com deu para certeza, muito ver se eu legal, consigo muito explicar para legal. você. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Então foi um case, a gente usa até hoje, a gente aplica em outros clientes, e aí dentro dessa jornada digital, a gente joga o cliente, foi feito um portal com a cara do cliente, um chatbot toda de forma personalizada, a gente tem essa capacidade de fazer isso, tá? Que é as chamadas ferramentas, os serviços white label da vida, né? Uhum. Mas bem bacana, cara. Chatbots personalizados, Isso. portais personalizados. Pô, super legal, Rafa. Rafa, já que a gente falou do case de sucesso, achei super legal aqui que você trouxe essa questão da ligação da persona. Você vai e tudo contando uma história, né? Não é uma coisa que começou de um jeito e de repente do nada voltou tanto que a persona masculina fala logo em seguida contando o que aconteceu anteriormente. Isso é bacana demais. A gente pulou aqui. Vamos falar agora de indicadores? O que vocês costumam medir aí dentro da jornada digital hoje para falar, pô, tá. Porque assim, eu entendo que tem os indicadores estratégicos, né, que tem muito a ver com quanto que eu consegui de recebimento, qual a taxa de recuperação e assim por diante, mas eu acho que tem alguns indicadores que indicam o caminho se está dando certo ou não, né? Então eu queria saber o que vocês geralmente têm aí dentro com os seus clientes, que vocês acabam fazendo essas demonstrações para saber se realmente está chegando no resultado ou não. Tá. O Gui, basicamente, todo os indicadores, o acompanhamento que hoje você faz numa PA humana, digamos assim, falando de cobrança, você vai fazer com robô. Então, tá? Então a gente acompanha, claro, tanto de forma mensal, de forma de hora, a gente tem indicadores hora a hora, né, para saber a produtividade, tanto a produtividade do robô, então, por exemplo, quantas ligações estão sendo feitas, quantas tentativas o robô está fazendo, quantos alôs estão tendo do outro lado, qual que é a média de CPC, né? CPC deixando claro, é contato com a pessoa certa ou com o responsável financeiro da dívida. Então, todos esses indicadores, o volume de promessas de negociações que estão sendo, que cada robô está fazendo dia a dia, hora a hora, tudo isso, o gestor da operação, ele acompanha isso diariamente, tá? Falando, então, basicamente, o tempo, falando, eu consigo, eu tenho minhas PAs humanas lá, que eu vejo
qual que é o tempo logado, qual que é o tempo ocioso. Tudo isso você acompanha também do agente digital, tá? Só para você saber. E aí tem acompanhamento, média, aí tem os indicadores chamados a penetração, o indicador spin rate, né? A gente fala muito isso. O que é spin rate? É quantas vezes eu rodo o mailing, né, no dia, tudo. Então, tudo isso é acompanhado. Do mesmo eu tenho o funil também por agente digital, então um robô, quantas contas atende por agente digital, quantas tentativas, tudo isso é acompanhado de tempo, indicadores que eu vejo, claro, aí temos lá, aprofundando um pouco mais, né, indicadores de telecom, né, de caixa postal, para ver quanto dá fora da rede. Uma coisa que é bacana comentar com vocês, um indicador que nossos agentes digitais, você nunca vai ver em nenhum dos nossos reportes, o chamado indicador Hang-Up, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, talvez não o Hang-Up, mas é aquele quando o robô liga e desliga na cara do cliente. Tá? A gente não tem esse indicador. Por quê? Porque a gente construiu toda uma estratégia, uma infraestrutura de telecom, onde a gente consegue dar o atendimento para todos os clientes o qual o agente digital está discando. Tá? Só dando bem uma bem um resumo mesmo, não vou entrar muito na parte técnica. O Hang-Up é aquele que Parte a gente. vamos partir pro prático. Quantas vezes você deve receber ligações de agente onde Sim, o robô fala, alô, você fala, alô, é o Guilherme, daí você vai, quando você fala assim, ele desliga, né? Não sei se você recebeu, ou ele fala alô, sim, você já, com ele certeza. fala alô, desliga. Tá, esse é o chamado indicador hang-up, onde o robô, entre aspas, né, ele desliga na cara do cliente. A gente não tem esse indicador porque a gente fez um trabalho bem bacana aí nesse sentido, dentro da toda a nossa infraestrutura de telecom que a gente construiu por trás, tá? Ah, Porque o que, legal que a gente demais, cara. acredita, Tagui? O que, que é, por que a gente fez isso? A gente acredita, falou com um cliente de cobrança, que é um cliente que a gente sabe, ele não quer falar com, são poucos clientes que querem falar de cobrança, é chato. Então, cobrança tem que ser objetiva, rápida, e quando eu falei com ele, eu tenho que, de alguma forma, segurar ele, entendeu? Ah, Então, com certeza. a gente não vai desligar na cara do cliente para dar atendimento para outro, entendeu? Que é o Sim. chamado hang-up. Ô, Rafa, hoje, aí é uma pergunta mais curiosidade mesmo. Vocês têm alguma forma de visualizar a jornada do usuário até o processo, do começo do agente até o final? Por exemplo, ele começou num SMS, mas ele finalizou num canal com agente humano, alguma coisa do tipo? Vocês Sim, têm alguma coisa sobre isso? assim, deixa eu ver se eu consigo responder sua pergunta e deixar um pouco mais, especificar mais. Dentro do agente digital de voz, a gente tem todo o traqueamento do agente digital ou das nossas outras ferramentas, do nosso portal, todo o traqueamento aonde o cliente parou na jornada, onde ele interagiu. Então, por exemplo, quando eu puxo um funil de cobrança de um agente digital, eu vejo lá de uma campanha específica de algum cliente, eu vejo o total de ligações que teve, o total de alôs que teve, o total de clientes CPCs que atenderam, os não CPCs se desligaram, os clientes que atenderam, onde desligou na jornada, na parte da saudação, na vocalização do primeiro débito, na confirmação do PID, na vocalização do segundo débito. Todo esse traqueamento dentro desse funil a gente tem. E aí eu vou voltar lá no começo aquela pergunta que você falou de estratégia digital. Não adianta Uhum. nada eu gerar muitos dados, no caso isso que eu falei, o funil bem dividido, digamos assim, o que eu vou fazer com essas informações? Então, que se eu percebi que eu estou tendo em determinada campanha, eu estou tendo muitos, sei lá, até 20% dos clientes que eles estão abandonando na vocalização do segundo débito. No nosso time, como de curadoria, digamos assim, eu tenho que olhar para essa informação e falar, pô, será que vale a pena? Será que é um problema na política do cliente? Será que vale a pena eu sugerir o cliente mexer nessa política? Será que é o script que eu posso ter uma oportunidade de melhoria? Será que o robô não tem que falar assim, assado? Então, tá, não sei se eu consegui ser claro. E, obviamente, Sim. dentro do CRM eu consigo ver todas as etapas, como eu falei para você, né? Então, o cliente, onde ele parou no agente digital, onde ele parou dentro do portal de negociação, dentro do chatbot, se ele confirmou o PID ou não, tá? Então, tudo isso é traqueado. Não sei se eu Sim. consegui explicar, responder. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Rafa, acho que a gente conseguiu montar um belo mapa aqui, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu dar. Eu sempre gosto de fazer essa visualização.
Olha, tem bastante coisa aqui para o pessoal depois conseguir acompanhar o que é, né? O que que a gente consegue fazer através do digital. Bom, vou fazer uma última pergunta que não vai para o mapa, mas eu acho que vale a pena a gente bater esse último papo e você responder para a gente. Quando eu uso, quando eu devo ir para o digital, quando ainda o fator humano é muito importante, o que que você realmente tem visto aí na sua jornada em relação a isso? Cara, eu acho que a ida para o digital é algo que não tem como, não tem volta. Você tem que Ah, ir, por quê? Porque ele é muito mais, é menos custoso, é mais rentável, produz muito mais, tá? É, então eu acho que a ida é meio que entre aspas obrigatória. Mas eu, Rafael Pissai, até falando e representando a Digital Tech, nós somos muitos a favor de uma mescla de uma jornada híbrida, é o que eu comentei sim. para você. Mas a gente sempre focaliza, direciona o cliente trazendo para o digital. Só que a partir do momento que eu percebo que o cliente não quer o digital, eu vou ser de alguma forma para não perder o cliente e para dar o atendimento que o cliente precisa, que ele busca, aí eu acabo transbordando para o humano, digamos assim. Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. Bacana demais, bacana demais. Chegamos ao final aqui. Queria agradecer demais o pessoal da Digital Tech, através da pessoa do Rafa. Rafa, fica à vontade aí para dar suas considerações finais, mas eu acho que esse material ficou sensacional aí para quem está pensando em partir para uma estratégia digital. Cara, eu também agradeço aí em nome de Digital, muito bom, gostei, foi, espero ter conseguido passar de forma clara, objetiva aí o que a gente faz. E jornada digital é isso, é dinâmico, é rápido, é produtivo e é inovador, digamos assim. Legal, Rafa. Obrigado, pessoal. Grande abraço para todos. Quem quiser acesso ao mind map que a gente fez aqui, ele vai estar aqui nas descrições do nosso do YouTube, desse vídeo, e você consegue assistir. Peço para que você curta, compartilhe, envie para o máximo de amigos possíveis. E quem tiver o interesse em conhecer mais sobre o digital, qual que é o canal que eles podem te chamar, Rafa? Tem o nosso portal da digitaltech.company, tem o próprio, que lá tem o número do celular, o nosso WhatsApp, tem e-mail, tá? Tá, perfeito, então. somos@digitaltech.company, ou pode mandar diretamente um WhatsApp. Na verdade, já vou dar uma dica. Quando a pessoa entra no nosso portal e vai falar no chat, ele cai diretamente no meu WhatsApp, tá? Então, estou à disposição de vocês aí. Legal, bacana demais, viu, Rafa? Vou com- E é isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.